O problema que o Internacional pode ter na CBF nas próximas semanas. A reapresentação do time do técnico Roger Machado para um duelo decisivo. E mais, um destaque fala sobre uma polêmica no Internacional. Tudo isso a gente confere aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, voltando aqui no canal Som da Repórter para atualizar vocês em relação ao Internacional, tudo que aconteceu nesta terça-feira. Um resumo do dia do Internacional. Começando, pessoal, pela reapresentação colorada depois da vitória contra o Vitória, que aconteceu no último domingo. A segunda-feira foi de folga e o Inter voltou a trabalhar hoje à tarde com portões fechados. Surpreendentemente, uma reapresentação normalmente acontece com portões abertos, ou pelo menos parte da atividade com portões abertos, mas não foi o caso desta terça, atividade totalmente com portões fechados. Nessa terça-feira chuvosa em Porto Alegre, a gente está acompanhando aí algumas imagens da atividade que foram divulgadas pelo Internacional e dá para a gente pegar algumas coisas, né? Os titulares da partida contra o Vitória ficaram apenas na academia, no caso, o goleiro Rocher, Vitão, Cleiton Sampaio, Wesley, Alan Patrick, Bruno Gomes. Então a gente está vendo aí Valência, todos os jogadores que ficaram apenas na academia. No campo, no trabalho com bola, o técnico Roger Machado teve os jogadores que não começaram a partida, além de alguns jogadores da base que também compõem esse trabalho de reapresentação e compuseram esse trabalho nesta terça-feira. Algumas coisas importantes, pessoal, para a gente observar para o jogo de sábado contra o Corinthians. O Inter não vai ter o Rochel, zagueiro, que está no departamento médico. Não vai ter também o Borré, que tem a mesma lesão do Rochel, lesão na posterior da coxa esquerda. E também não vai ter o Fernando, que está suspenso e não atua contra o Corinthians. O Inter volta a treinar amanhã, na quarta-feira, numa atividade que será aberta em partes para a imprensa. Também teremos amanhã uma entrevista coletiva do lateral direito Bruno Gomes, que vai conversar com a gente. A gente vai, claro, trazer amanhã detalhes sobre essa entrevista do lateral colorado. Mas bom, pessoal, agora passando para outro tema aqui do canal, outro tema do vídeo, na verdade, que é sobre um destaque do Inter, Bernabei. Ele concedeu uma entrevista, uma conversa com o canal do Internacional, conversa com o J. Finkler, profissional da comunicação do Inter, que é aquela famosa conversa com o mate, né, que o Inter produziu o primeiro episódio com o técnico Roger Machado, agora com o lateral esquerdo Bernabei. Eu quero destacar para vocês, pessoal, uma fala do Bernabei sobre clássico Grenal. Ele foi perguntado pelo J. Finkler sobre o clássico que ele tinha lá na Escócia. Ele jogou no Celtic e tem um grande clássico lá entre o Rangers e o Celtic, um dos maiores clássicos do mundo. E ele foi questionado sobre esse clássico, mas ele emendou uma resposta sobre Grenal. E a gente confere essa resposta do Bernabei aqui no canal. E quando cheguei acá, me tocou estar afuera del último Grenal, mas moría, mataba por estar ahí adentro, porque verlo a mis compañeros jugar y ganar y después poder estar con ellos y festejar, ojalá se dé otra vez, pero bueno, ahora acá a corto plazo hay cosas importantes también por pelear. Tenemos partidos y primero paso a paso, ya va a llegar el Grenal. Pois é, pessoal, tá aí o Bernabei falando sobre essa insatisfação. É uma situação chata, né, que ele viveu aqui no Inter com o técnico Eduardo Cudê. Jogou apenas um jogo contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana, depois nunca mais apareceu e acabou ficando de fora desse clássico Grenal, lá vencido pelo Inter no Couto Pereira, mas tem tudo para jogar o próximo Grenal, que deve acontecer no dia 20 de outubro desse mês, após a data FIFA. A CBF ainda não confirmou essa data, mas há uma expectativa dentro do Inter que essa confirmação seja para o dia 20 de outubro, jogo no estádio Beira-Rio, que pode ser o primeiro Grenal do lateral esquerdo Bernabei. Bom, pessoal, partindo para a última parte aqui do vídeo, que é a mais complicada. Eu quero falar sobre a dívida do Inter com o Cruzeiro, que envolve dois jogadores, Maurício e Wesley.
Você pode até estar me perguntando agora, pô, mas Sonda, essa informação já não é antiga, ela já não foi dada há algumas semanas atrás? Sim, se você fez essa pergunta, você está correto. Mas eu quero aqui atualizar essa situação e colocar para vocês o que pode acontecer em relação a essa dívida que ainda não foi paga. E esta é a atualização. Só antes eu quero recapitular exatamente qual é essa dívida. Em relação ao Wesley, o Inter ainda sequer pagou 1 centavo ao Cruzeiro. O Inter não pagou nada ainda pelo Wesley, jogador que é o grande destaque da temporada. O Inter tinha uma primeira parcela lá em julho, vencida em julho, no valor de R$ 2.800.000. Essa parcela não foi paga. O valor total da compra é de 11 milhões de reais e o Inter ainda tem algumas parcelas a pagar à frente, mas nem a primeira ainda foi paga no valor de 2.800.000. Em relação ao Maurício, a situação é um pouco mais complicada. O Maurício ele foi vendido pelo Internacional, o Cruzeiro tinha uma parte ainda desse jogador e o Inter não repassou a parte para o Cruzeiro. O Inter recebeu toda a grana do Palmeiras e ainda não repassou a parte ao Cruzeiro e é justamente isso que cobra. E é justamente isso que cobra o time de Minas Gerais. O Cruzeiro, inclusive, sequer sabe ainda exatamente qual o valor que o Inter deve, porque afirma ainda sequer ter sido notificado sobre a venda do Maurício. Então, uma situação um pouco mais complicada, mas estima-se que esse valor que é de direito do Cruzeiro seja algo na casa dos 16 milhões de reais. Então, são valores expressivos que o Inter deve ao clube de Minas Gerais. E o que pode acontecer? Caso o Inter não entre em contato com o Cruzeiro nas próximas semanas, ou caso não haja um acordo, eu te pago tanto, parcelado tanto, nesse prazo, caso não haja essa conversa, o Cruzeiro pode entrar com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, que é um órgão independente da CBF, que foi criado justamente para resolver essas questões, essas disputas, essas brigas, digamos, entre clubes do futebol brasileiro. Então, o Cruzeiro pode ingressar com uma ação no CNRD e aí o Internacional vai ser obrigado a se explicar nesse conselho, nessa comissão e pode acabar recebendo alguma sanção caso avance e o Inter não faça esse pagamento. Então, esse é o risco que o Inter corre por não pagar nesse momento a dívida com o Cruzeiro referente ao Wesley e também ao meia Maurício, vendido recentemente ao Palmeiras. Bom, pessoal, esse foi o vídeo da terça-feira aqui do canal. Eu volto amanhã direto do CT Parque Gigante. A gente vai trazer detalhes sobre a atividade da manhã e também sobre a entrevista, claro, do lateral direito Bruno Gomes. Peço para que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal. Muita gente que olha os vídeos aqui não é inscrito, então se inscreva aqui no canal, apoie esse projeto, ative as notificações e a gente, claro, vai seguir atualizando o Internacional aqui no canal Som da Repórter. Eu volto numa próxima e obrigado por assistir esse vídeo.